E então, estamos prontos para a segunda quinzena de outubro, leitura dos signos para você. Vem comigo. Signo de Áries, segunda quinzena de outubro. Vamos ver aí qual a energia que tem de conselho para a egrégora do signo de Áries. Vamos lá, arianos, arianas, olha, tá interessante, hein, Áries? Depende da tua postura, depende da tua atitude, mas a gente tem aí um convite ao desapego, desapegar-se. Eu gosto muito de explicar essa carta dizendo que, assim, quando a gente tá na energia do 8 de copas, o convite do desapego não é, ai, nossa, desapega daquilo que você já sabe que você tem que soltar, não. Esse convite, tanto é que essa carta ela passa uma certa melancolia, uma certa dor. O convite aqui é para desapegar de algo que Áries ainda tem um certo apego, mas precisa deixar para trás. Vai causar dor, vai causar desalento, vai causar melancolia, mas é importante soltar para conseguir seguir adiante, para conseguir se lapidar, mergulhar no universo profundo das suas próprias emoções. A partir de que Áries consiga fazer isso, a gente tem uma nova fase aqui, a gente tem o Pajem de Paus trazendo, é como se fosse assim, Áries, na hora que você soltar aquilo que está te prendendo, um fluxo energético natural seu, uma disposição, uma energia muito forte vai voltar para você. Né? Na psicologia a gente fala de investimento libidinal, quando eu invisto muita energia minha pessoal numa relação, num projeto, e aí quando aquilo acaba, de alguma forma aquilo volta pra gente, né? Então é meio que isso aqui, ó, a sua energia vindo para você, inclusive, né? A gente tem o Velocino de Ouro aqui, que é um símbolo aí dessa energia, né? De Áries, e o momento da celebração, o 3 de copas, né? Aqui esse 3 de copas, ele pode estar falando de uma celebração no campo do afetivo, do campo emocional principalmente, né? Um reencontro consigo mesmo. Então aqui tem um momento de cura e celebração bem interessante para o signo de Áries, tá? Vamos complementar com o baralho cigano e hoje eu vou fechar com uma mensagem do oráculo da benzedeira para todos os signos. Baralho cigano, o que tem de energia complementar para essa quinzena ariana? É isso mesmo, a gente tem o urso entre a árvore e a cegonha, falando que tem uma energia muito forte, voltando para Áries. Aqui a gente fala da cegonha como algo novo, uma nova oportunidade, uma renovação que vai trazer prosperidade, crescimento, alegria, fertilização em projetos, pessoas, enfim, né? A árvore sempre fala de um momento muito fértil, muito próspero e também de colheita, tá, Áries? Então, é bem importante que você faça uma autoanálise aí do que você precisa largar para investir no teu crescimento, né? Tem coisas que estão te prendendo aí que tá um pouquinho difícil de você soltar, mas chegou o momento, tá bom? Agora vamos pedir aí para os mestres uma mensagem do oráculo da benzedeira, que esse oráculo é lindo, ó. Deixa eu mostrar a capa dele aqui. A gente tem um pouquinho de reflexo sempre, mas é esse daqui da Jaqueline Naila. Acho que eu tô falando certo. Se não é Naila, é Naila, tá bom? Bem lindo esse daqui, eu vou ler a mensagem para vocês. Mensagem do oráculo da benzedeira para signo de Áries. Poxa vida, Áries, olha isso, ó. Olha a carta que saiu, varredura, show negatividade, é o que está escrito aqui embaixo. Então, converge muito com esse 8 de copas aqui. E eu vou ler a mensagem que é curtinha, eu gosto de deixar aqui registrada para reflexão, tá? Show, cargas densas, show negatividade, show miasmas, show. Que tal fazer uma varredura e mandar para bem longe qualquer desagrado que esteja fazendo parte da sua vida neste momento? Noites agitadas ou noites em claro, falta de foco, esgotamento de energia, cansaço físico e mental e até mesmo conflito nas relações. Tem acontecido algo parecido para você?
Então vamos limpar, pois a energia densa deixa todo e qualquer movimento na vida estagnado. Sugiro que você busque a ajuda de outros profissionais para lhe ajudar com a limpeza, mesmo que você tenha o conhecimento para fazer. Muitas vezes, recorrer a outra pessoa é uma ótima alternativa para que alguém tenha uma visão mais ampla dos pontos negativos que já não estamos mais enxergando. Faça um decreto, diga com toda firmeza: nenhuma negatividade faz parte da minha vida, eu sou uma pessoa positiva. E varra sua casa ou seu ambiente de trabalho com um ramo robusto de galhos e ervas e mentalize uma vassoura, levando a poeira negativa para longe. Esse ramo, depois de usado, você pode devolvê-lo à natureza. Não poderíamos ter fechado com carta melhor, né, Áries? A gente se vê no próximo mês. Até lá. Olá, signo de Touro. Vamos para a sua leitura quinzenal, segunda quinzena aqui do mês de outubro, ver o que o tarô e o baralho cigano tem de mensagem para você, e eu vou fechar hoje com o oráculo da benzedeira, tá? Uma mensagem aí final para vocês. Energia para signo de Touro, segunda quinzena de outubro. Olha só, Touro, a gente tem uma mensagem de você buscar reconhecer o seu devido valor nas coisas e se limpar de mágoas, tá? Mágoas, ressentimentos, questões que te fizeram sofrer, né? Situações aí que pessoas externas, né, invadiram o seu espaço e te machucaram de alguma forma. A gente abre com o signo, com a carta dos 5 de espadas, falando o que para Touro? Olha, para de investir a tua energia em batalhas fúteis que não vão te trazer resultado, né? Para de ficar lutando com o vento, sabe? Aqui é meio que uma chamada de Apolo falando: olha, investe o teu potencial naquilo que realmente vai surtir efeito, meu Deus, que vai te trazer um resultado, e não em coisas que você briga só pelo prazer da necessidade da razão, né? De ter razão. No meio a gente tem o 4 de paus, que é um chamado para continuidade, Touro, um chamado para, olha, você já está preparado para seguir em frente, reconheça os seus valores, tem muita gente te apoiando, é hora de você retomar sua jornada na direção da tua vitória, das tuas conquistas, daquilo que você almeja, deixando para trás mágoas, ressentimentos, rancores, sentimentos de prostração por conta do mal que lhe fizeram, Touro, tá? É o famoso levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Vamos ver o que a gente tem aqui de complemento do baralho cigano para essa mensagem tão objetiva aqui para signo de Touro. É hora, olha isso, né? É hora de renovar as forças do coração mesmo, Touro. A criança falando do novo, da pureza, se purifica, ó. Aqui a carta do livro, no meio dessas duas cartas de renovação, meio que falando sobre aprendizado. Tudo serviu para você aprender alguma coisa, expandir, acessar às vezes conhecimentos internos que talvez você tenha colocado numa linha secundária, né? Mas é hora de você agora voltar essa energia para você, se priorizar e dar espaço para as coisas novas, tá bom, Touro? É a mensagem que vem aí do baralho cigano para você. Uma mensagem de renovação, purificação e pureza muito forte aqui, tá? Limpa teu coração e segue em frente. Agora vamos tirar uma mensagem final do oráculo da benzedeira, que eu vou ler aqui para vocês o significado da carta, tá? Mensagem de fechamento para o signo de Touro. Prudência. Gente, olha isso, acabei de falar essa frase e a frase tá aqui, prudência, é hora de zelar por você. Tá vendo, Touro, que tem uma figura dentro de uma esfera, se preservando, se cuidando. É hora de zelar por você, Touro. Vou ler a mensagem para ficar aqui para você meditar sobre, tá? Ó, às vezes a gente vai cuidando das pessoas que nos rodeiam, cuidando de tudo, amparando o mundo e deixamos de cuidar de nós mesmos. Chega um dia que o corpo alerta, as dores surgem e nos fazem parar. Antes que esse momento possa chegar a nos tirar a paz, perceba agora quais as dores que te afligem. Cuide de você. Você só conseguirá cuidar do outro quando compreender que você também precisa de cuidados. Somos um templo. Seu corpo é um local sagrado. Como você cuida dos lugares sagrados?
Dessa forma, com muito amor e zelo, você deve cuidar de si. Cuidar de nós mesmos não é egoísmo, é honra, respeito e gratidão pela vida que nos foi dada. Aí vem as dicas, né? Você já bebeu água hoje? Como está a qualidade do seu sono? Tens cuidado da sua alimentação? Tens feito caminhadas ao ar livre? Como estão as suas visitas de rotina ao médico? Sim, tudo isso é muito importante. Os dias passam e a gente vai acumulando aquele hábito de sempre deixar para depois por falta de tempo. Quem não conseguir um tempo para cuidar da sua saúde agora, terá que obrigatoriamente arranjar um tempo para tratar da doença no futuro. Vamos romper essa crença de cuidar da doença? Estamos passando por um tempo tão alarmante que nos ensina que nossa saúde mental, emocional e física devem ser uma prioridade. Eu sei que você está sempre disposto a cuidar do mundo, mas reflita comigo. Quem cuidará de você se você se esgotar? É melhor cuidar de você agora, não é mesmo? Todas as pessoas passam por nós, mas somente você será eterno em sua própria companhia. Ame-se mais, mantenha um compromisso de carinho e cuidado com você. Sua saúde agradece. Faça esse decreto agora. Primeiro eu, primeiro eu, primeiro eu. Tá bom, touro? Beijo, vai se cuidar e vejo você no mês que vem. Até lá. Signo de Gêmeos, o que temos para você nessa segunda quinzena de outubro? Vamos aqui começar pelo tarô. Mensagem, segunda quinzena de outubro para a egrégora de Gêmeos. Interessante, tem um período muito bom aí, desde que você use sua criatividade, sua inspiração e não fique preso em dúvidas, tá, Gêmeos? A gente tem o 10 de ouros que abriu aqui, que fala de colheita, de benesses. Essa carta ela fala bastante de felicidade, de contentamento e de conquista, né? Gêmeos começando a desfrutar da prosperidade que está aí na vida, né? Aqui é a carta que vai falar de iniciativa, de inspiração, de motivação, de ação, né? Dar movimento, mas aqui também, junto com essa carta, vai trazer essa ideia de satisfação da pessoa que está começando a colher os frutos das empreitadas que fez ou que irá fazer, que veio do coração, né? Da inspiração divina, da alma mesmo, né? Os enamorados é aquele conselho de faça escolhas, Gêmeos, faça escolhas, não fique na dúvida, você já tem, o coração já está mostrando a direção, aonde você tem que entregar o seu melhor, né? Aonde você tem que entregar o que você tem de mais precioso e valioso. Então, é uma jornada de confiar bastante na inspiração divina, na intuição e contemplar. Tem aqui uma fase de felicidade por resultados adquiridos, tá, Gêmeos? Mas saiba fazer as suas escolhas, não pare na dúvida e na insegurança. Sempre analise a partir de o que eu realmente desejo e aonde eu vou aplicar o que eu tenho de melhor, em que ambiente eu vou aplicar o que eu tenho de melhor ou com quais pessoas eu vou entregar o que eu tenho de melhor, tá? Então, aqui o baralho cigano meio que complementa a carta dos enamorados. Não fique parado na dúvida, Gêmeos. Você ficar parado na dúvida, pensando demais, escolhendo demais, analisando demais, vai fazer com que a prosperidade fique em estado de espera, que ela já deu aqui, né? A prosperidade, ela tá aqui, ó. Se você ficar muito nessa postura de observação, de espera, esperando o melhor momento, né? A serpente aqui, ela tá falando do melhor momento para dar o bote, a raposa fala muito da espreita, cuidado com isso, tá? É importante legal que você analise isso, mas que isso não te paralise, porque o resultado aqui ele já tá dando como muito benéfico. Inclusive a carta da prosperidade do cigano caiu junto com embaixo da carta do 10 de ouros. Então, é interessante que, utilize a sua perspicácia, sua sabedoria, seu instinto, mas não pause na dúvida, porque se você pausar demais no tempo da dúvida, né, isso pode prejudicar os processos, tá, Gêmeos, de conquista aí que já tá batendo na porta. Não demore demais para dizer sim para o que você tem que dizer sim, não demore demais para dizer não para o que você tem que dizer não, né, ache o tempo aí da análise, mas efetive as suas ações, tá bom? Agora vamos pedir um conselho dos mestres aqui do oráculo da benzedeira como mensagem de fechamento, que eu vou deixar aqui para vocês, tá bom? Mensagem de fechamento para a egrégora
do signo de Gêmeos. Gratidão é a carta, olha que carta linda. Gratidão. Seja grato, sinta-se grato. Eu vou ler aqui a mensagem para ficar registrado para sua reflexão, Gêmeos. Carta 31. Ó. Estamos acostumados a celebrar e agradecer quando algo grandioso chega até nós. Vibrando alto, o coração se enche de amor, aplaudimos e nos emocionamos. E por que não comemoramos as pequenas coisas? O simples gesto de receber uma mensagem inesperada de alguém que a gente ama, uma boa conversa com um café, ser aprovado em uma prova simples. Para Deus, tudo é um presente e tudo é grandioso. Celebrar até mesmo as pequenas coisas nos deixa mais próximos dos grandes sonhos. Experimente vibrar com algo simples da sua rotina e logo irá perceber que essa é a vibração elevada que traz para perto de você todos os milagres do seu merecimento. A gratidão gera o fluxo da abundância. No universo não existe o ver para crer, mas sim o creia e então verás. Acredite e agradeça por tudo que você já teve, tem e sonhe em ter. Dessa forma, tudo que é seu saberá o destino para chegar até você. A gratidão não é apenas uma palavra, é uma atitude. Veja se não tem tudo a ver com o que a gente falou aqui. Seja grato e sinta-se grato, atraindo para si todas as riquezas. Então, aqui está a prosperidade, aqui está o ato de acreditar. Tá bom, Gêmeos? Então, fechamos com essa carta e vejo você em novembro. Até lá. Olá, signo de Câncer. Vamos ver o que tem para você nessa segunda quinzena de outubro. Mensagem, segunda quinzena de outubro para o signo de Câncer. Aqui tá falando para você aprender a seguir em frente, viu, Câncer? Porque assim, você tá dentro de uma situação de escolha, de decisão, né? Muito inspirada para dar o próximo passo, para seguir o caminho, mas pode ser que você esteja primeiro precisando de uma certeza. Eu tô buscando uma certeza, eu tô vendo o que é melhor, eu tô analisando. Aqui analisar sempre é bom, tá, Câncer? Números 7 sempre falam de análise, né? Olhar o externo com o interno e ver o que é melhor, mas assim, essas duas cartas tendem a deixar você paralisado demais, caso você não faça suas escolhas ou não analise direito, tá? E isso pode te gerar ressentimentos no futuro, tá, Câncer? Então, a gente vai complementar aqui com o baralho cigano para ver se traz meio que, né, qual que é a melhor postura, mas assim, a chama da inspiração e da iniciativa já tá aí. Demorar demais tentando escolher a melhor opção, cruzando informações, etc., pode fazer com que você fique muito tempo. O contrário também é verdadeiro. Não analisar profundamente o que você quer, o que realmente tem a ver com você, porque o número 7 ele é um chamado para a gente fazer a escolha a partir da nossa alma, da nossa missão, do nosso propósito, né? Escolher apressadamente também pode colocar você em estado de ressentimento, mágoa, arrependimentos, culpa, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver o que o baralho cigano complementa aqui para a segunda quinzena, signo de Câncer. Olhe para o que traz vitória, colheita, prosperidade, crescimento, progresso. Isso vai te trazer a vitória, tá? Repetir ciclos ou ficar apegada ao que não te serve mais vai te trazer só desgostos e desgastes, tá, Câncer? É importante que você olhe na direção do que está aí diante dos teus olhos e faça suas escolhas pautadas nessa estrutura aqui de vitória, tá? De vitória, desapega do que te feriu e segue adiante, tá bom, Câncer? Vamos tirar aqui uma mensagem de fechamento do oráculo da benzedeira. Vamos ver o que vem de mensagem aí para egrégora, signo de Câncer, segunda quinzena de outubro. Semeadura, espalhe seus tesouros. Então, assim, Câncer, é hora de você seguir em frente. Olha essa carta.
Espalhe seus tesouros. Eu vou ler a definição aqui da carta número 26 para você refletir sobre, tá? Ver o que a mais aqui tem para trazer para você, para esse momento que você está aí. Estamos aqui com uma determinada missão. Acabei de falar disso nessa carta aqui, né? 7 de ouros. Dentro dessa missão, também poderemos transformar a vida de outras pessoas, seja com o serviço que você oferece ou o exemplo que você transfere. Você já se preparou muito, tenho certeza de que dentro de você já tem um tesouro de vivências, de conhecimento, de experiências e de inspirações. O que você irá fazer com tudo que você guardou? Chegou o momento de semear, espalhar essas sementinhas pelo mundo para que outras pessoas tenham oportunidade de colher os frutos tão doces vindos de você. Você chegou até aqui inspirada, acabei de falar também, né? Pelo exemplo e pelo trabalho de muitas pessoas. Agora chegou a sua vez. Tudo tem o seu tempo, sem pressa, passo a passo, a cada semente uma transformação. Somos uma grande mandala. Somos uma teia da vida. Olha aqui, ó. Juntos somos maiores e melhores. Você faz a sua parte, eu faço a minha e nós aprendemos uns com os outros. Tá bom, Câncer? Então é hora de você, ó, semear aí as suas sementes no mundo. Vejo você no mês que vem. Até lá. Signo de Leão. Olá, leoninos e leoninas. Vamos ver o que o oráculo traz para vocês nessa segunda quinzena de outubro. Mensagem para Leão, segunda quinzena de outubro. Interessante, um arcano maior, 2 arcanos maiores, hein, Leão? Tá rolando aí uma fase de muita inspiração, tá? O Pajem de Espadas fala aqui, ó. Mensagem chegando dos anjos para Leão, a energia da estrela e do carro, né? A estrela falando de revelações, salto de fé, esclarecimentos. Aqui tem muita resposta vindo através da inspiração, da espiritualidade. Algumas mensagens podem estar chegando aí para Leão de uma forma meio abstrata, mas Espadas sempre fala do potencial cognitivo racional. Tá? Se você se empenhar em olhar o que o mundo espiritual está trazendo, está revelando, né? Há uma tendência de você compreender mais e melhor qual que é a mensagem dos deuses para você seguir em frente. E aqui, Leão, o carro, ele também fala de uma convergência de forças, tá? Provavelmente Leão pode estar deixando algo de lado, principalmente da espiritualidade, para dar conta das coisas do dia a dia. Aqui o carro fala, concilia as duas forças, concilia os dois campos, tá? Para os dois caminharem na mesma direção, Leão. Muito forte essa mensagem aqui, de esclarecimento, inclusive, de mensagens, tá? Mensagens que estão vindo aí do céu. Tem muita coisa que está sendo soprada no ouvido de Leão e Leão precisa estar mais atento e seguir o caminho da espiritualidade, o caminho que está sendo revelado para você. E é hora, nossa, Leão, olha isso. O novo chegou, né? Tá aí chegando, ó. A energia aqui da carta, junto com a criança que fala que é confirmado que é uma nova fase, tá aí, tá? Algo bem que está nascendo e que vai te trazer mudanças, Leão. Então, assim, se você está intuindo alguma coisa relacionada à mudança, principalmente, que vai te jogar em algo novo, inédito ou que está nascendo, segue a intuição, porque esse é o caminho, Leão. Essa mudança está aí. Essa virada tá aí e é para algo novo. E a carta da carta fala que é uma confirmação de direção que você já estava indo, né? Caminhando nessa direção. Então, aqui a carta do carro fala, não é para você soltar uma coisa e pegar outra, é para você alinhar e convergir na mesma direção, tá bom, Leão? Então, vamos seguir aí com a mensagem do oráculo da benzedeira, complementando essa sua segunda quinzena de outubro. Vamos ver o que o oráculo da benzedeira traz aí para a egrégora do signo de Leão. Essência, Leão. Respeito por tudo e por todos, tá vendo?
Então aqui a gente também tem uma informação relacionada à diversificação, pluralidade, né? É interessante essa carta porque ela tem um altar com várias forças espirituais, ó. Então é hora de você juntar o que você tem para um propósito, Leão, não escolher, tá bom? Vamos ler a mensagem aqui dessa carta número 19 para você refletir aí. Essência. Somos poeira de estrelas, somos uma partícula da fonte da criação, somos natureza. Cada um de nós vem de uma cultura diferente, de uma história diferente, de um ensinamento diferente. Embora diferentes, somos todos filhos da mesma fonte sagrada. Aquele que frequenta a igreja é tão sagrado quanto aquele que bate a cabeça no terreiro. Essa carta revela toda a nossa essência sagrada e pede um minuto de agradecimento por tudo que somos, juntos ou separados, mas somos divinos. No altarzinho de toda benzedeira e benzedeiro cabe tanto. Tem santos, orixás, deuses e deusas, ciganos, anjos e arcanjos, bruxas, fadas, duendes e gnomos. Se vocês verem meu altar, vocês vão entender isso. Como diria minha avó, lá de cima todos eles se entendem, e daqui de baixo a gente tem que ser espelho para entendimento e amor entre os povos. Sejamos seres de cura, resiliência, empatia e respeito por tudo e todos. Esse é o nosso legado. Viu, Leão? Segue adiante. E eu vejo você em novembro. Até lá, tchau, tchau. Olá, signo de Virgens. Vamos seguir aqui com a leitura da segunda quinzena de outubro para os virginianos e virginianas. Bora lá ver o que o oráculo tem para a egrégora do signo de Virgem, segunda quinzena de outubro. Nossa, muito interessante. Deu uma mistura aqui de algumas leituras que já aconteceram anteriores, assim. Mas a gente tem um convite, um conselho muito objetivo aqui para a Virgem, tá? Desapega do passado, deixa padrões de comportamento para trás, apegos negativos ou aquilo que você está percebendo que você ainda tem uma conexão, um apego, um investimento emocional, mas que te prende, Virgem, tá? Quando você tomar essa atitude de transformação, né, de largar para trás aquilo que não se encaixa mais na sua vida e mergulhar profundamente em si mesmo, revelações acontecerão, tá, Virgem? Ó, a energia da estrela trazendo muito potencial de fé, de inspiração, muitas revelações, muitas respostas chegando e Virgem entrando na energia da vitória, da celebração, da recompensa e do reconhecimento, renovando as forças de Virgem para seguir adiante. Às vezes, Virgem, o que acontece? A gente está num estado meio melancólico, se sentindo preso e não está sabendo por que não tem, por que não está acessando esse sentimento de vitória. A resposta está na própria carta, né? Para chegar num lugar novo, você tem que desapegar do velho, né? Do antigo, do que já foi e ainda está ocupando espaço ali na vida, né? E aí, na hora que Virgem tiver essa virada de postura e começar a ação diante dessa transformação, o novo surge como que uma surpresa. Eu gosto muito dessa carta da estrela do tarô mitológico, porque quando se abre a caixa de Pandora e todos os segredos se revelam, né? E aí se revelam às vezes de uma vez, mas a gente vai absorvendo ele com o tempo, um a um. Então, a energia de renovação emocional, mental e espiritual para Virgem vai vir a partir do quê? Soltar aquilo que está te prendendo, tá bom, Virgem? Vamos seguir aqui com o complemento da energia. O baralho cigano, assim, veio a carta do obstáculo, junto com a carta do 8 de copas. Então aqui tá muito nítido. O que te prende, Virgem? Os seus próprios apegos emocionais, tá? Mas uma vez que você supera esse obstáculo, a gente tem uma nova fase aqui de liberdade, paz, harmonia, alegria, felicidade, voos mais altos, tá? A carta aqui fala muito de parceria, mas também fala de amor, de liberdade, de encontrar com os seus, né? Um potencial de expansão bem interessante. E a coruja também fala da sabedoria,
né? Que daí casa bacana aqui com essa estrela. Fala muito dos mistérios, da sabedoria que a gente tem que desenvolver. Então é hora de virar a chave, tá, Virgem? Tem algo aí que você... A única coisa que tá te prejudicando nesse momento é algum apego aí. Esse é o obstáculo. Apego que você precisa soltar para seguir adiante. E aí a virada vem, tá bom? Bom, vou finalizar aqui com o oráculo da benzedeira, para ver o que tem aí de mensagem final para essa segunda quinzena de outubro para o signo de Virgem. Energia para Virgem. Fartura, gente, olha essa carta, não tenha vergonha de merecer. E olhando essa carta, então, talvez, Virgem, o seu obstáculo, o que você precisa desapegar é isso, uma crença de não merecimento, que você tem que encarar ela mais de frente, tá? Curando isso, olha a expansão. Vou ler aqui a carta, no número 33, para a mensagem ficar aí para você refletir, mas é uma carta de muita abundância em Virgem. Desapega dessas crenças aí e flui. Ó. A prosperidade está para todos nós, dinheiro também é energia. A prosperidade está ligada à espiritualidade, pois antes de ter, você precisa compreender e acessar o ser. Prosperidade é uma consequência dos nossos gestos, dos seus pensamentos e dos seus atos. É a energia que flui através da entrega do seu servir na vida terrena. Servir, inclusive, é um verbo de definição do signo de Virgem, tá? É quando você veste com honra, amor e dignidade o seu propósito de estar aqui. Ó que lindo. O momento é próspero e as oportunidades estão batendo à sua porta. Conecte-se com a energia do dinheiro sem culpa, medo ou vergonha. Desassocie a imagem do dinheiro a algo negativo. Dinheiro é a energia que potencializa um caráter. Quem é bom irá fazer coisas boas e quem é ruim irá fazer coisas ruins. Eu sei que você é uma pessoa incrível e com dinheiro irá fazer maravilhas. Também vai pouco a pouco perceber que a energia da prosperidade é infinita. Com doação e generosidade você entrará no fluxo de doar e mais ainda de receber. Tá bom, Virgem? Então, desapega para crescer e expandir, beleza? Vejo você lá em novembro. Até lá. Signo de Libra, vamos ver o que tem para vocês nessa segunda quinzena de outubro. Mensagem para a egrégora do signo de Libra, segunda quinzena de outubro. Bom, a gente tem 2 arcanos maiores na mesa, o que já quer dizer aí que vem vitória, vem plenitude, vem reconhecimento do seu empenho, força bem empregada. Ó, Rei de Paus falando de celebração. Então é bem interessante porque caiu assim, ó, primeira, segunda, terceira, né? O 6 de Paus, ele vai falar de vitória, de reconhecimento pelo empenho, reconhecimento pelos projetos. Tem aí um reconhecimento que não é só o aplauso, é também o prêmio, né? Ser premiado por algo, compensado, recompensado. Recompensado pelos seus esforços, Libra. Olha que legal. Tá? A força, ela vai falar de coragem, de força, de energia muito bem empregada. A força, ela também fala daquela pessoa que conhece os seus atributos, né? Que sabe domar o seu leão interno e usar isso a seu favor, usar a sua força interior em benefício das suas metas. E as metas é o mundo, né? O mundo fala de finalização de ciclo, mas de conquista também. Eu gosto muito da carta do mundo porque ela fala de plenitude, ela fala de conquista, né? Ela fala do topo da montanha, eu tenho tudo que eu preciso para cocriar o meu mundo, né? Então ela também fala de um lugar atingido, tá? Essa energia, ela fala muito da recompensa. Então, nessa segunda quinzena aí, Libra tá muito com uma energia de valorização. E aqui eu vejo que não é só uma questão de autovalorização, é reconhecimento externo sobre os seus esforços, tá, Libra? Vamos ver aqui o que o baralho cigano complementa aqui, dessa mensagem bacana que veio nessa segunda quinzena. É interessante que Libra também observe que assim, por mais que isso seja algo que chega, né, como reconhecimento,
Isso pode gerar alguns sentimentos aí, Libra, de... Aqui o rato, ele fala sempre daquela sensação desconfortável de que algo que é nosso, né, pode ser tirado, sugado, roubado. Então, como vem junto com uma energia do amigo fiel, pessoas próximas e o cavaleiro, o que eu diria aqui para Libra? Cuidado, Libra, né, pela sua benevolência, você não cair aí numa situação de pessoas próximas tentarem usufruir de algo que diz respeito a você. Pessoas próximas, amigos, tentando roubar alguma conquista sua de forma indireta, né? Sabe aquela situação em que você ganha um reconhecimento e pessoas que não participam, o mérito é seu, mas pessoas próximas ficam tentando tirar proveito, né? Puxar para si. O rato aqui, inclusive, fala de roubar a cena, tá? Então, toma um pouco de cuidado com isso e saiba valorizar as suas conquistas e continuar avançando na direção do que você deseja, tá, Libra? Porque, assim, nem sempre é o falso amigo que tenta roubar o resultado dos nossos méritos, tá? Às vezes são pessoas próximas mesmo, e é com isso que você tem que tomar cuidado, pessoas que querem usufruir de algo que pertence a você, tá? Então vamos mensagem de fechamento aí do oráculo da benzedeira para o signo de Libra. Energia de segunda quinzena de outubro. O que tem de mais mensagem aí para Libra? Olha, renovação, conceda espaço na sua vida, Libra. Essa carta é muito legal. Carta de número 17. Eu vou ler a mensagem para ficar aqui para sua reflexão, tá bom, Libra? Vamos lá. Renovação. Deixe-me adivinhar. Tem algum caminho na sua casa? Caminho não. Tem algum cantinho na sua casa lotado de coisa que você não usa e não irá usar? Tem objetos trincados, antigos e que trazem sentimento de solidão e tristeza? Agendas antigas? É tempo de renovar para permitir a chegada de novos ciclos. Observe o espaço onde você está, desapegue de entulhos e coisas amontoadas. Uma gaveta lotada não reserva espaço para algo novo. Assim é tudo na vida. Se você deseja algo novo, é necessário antes fazer espaço. Avalie também se no seu coração há espaço para novos ciclos, para renovar os sentimentos. Você guarda muita tristeza, rancor ou mágoa no coração? Aproveite esse momento para limpar esses sentimentos, perdoar, por mais que seja difícil. Deixar no passado o que é do passado. Costumo dar como dica fazer pequenas meditações diárias, respirando profundamente com as mãos no peito e entoando: Fonte da criação, limpa em mim minhas mágoas, minhas angústias, minhas tristezas, meus anseios e minhas dores. É uma técnica simples e você pode fazer dela um hábito, aliviando e limpando essas gavetinhas dos sentimentos, tá bom, Libra? Então a gente fecha aqui com uma mensagem de renovação. Dá uma olhada no teu círculo de pessoas também, se não tá precisando renovar, beleza? Vejo você em novembro, até lá. Signo de Escorpião, vamos ver o que a gente tem para Escorpião nessa segunda quinzena aqui de outubro. Finalzinho do mês já vai entrando, né, na energia de vocês, daqui a pouquinho. Bora lá, Escorpião, energia de Escorpião. Segunda quinzena de outubro, o que tem para vocês? Gente, a gente tá com a energia de vitória para vários signos aqui, né? Mas Escorpião vem com uma coisa de vitória e novos plantios, tá? A Rainha de Espadas fala de conhecimento, de verdade, de ponderação, a razão colocada em primeiro lugar. Então a gente fala muito de análise, projetos, estratégias aqui, coisas que Escorpião já assumiu seu lugar de poder, trazendo reconhecimento, vitórias, recompensas, tá? Aqui fala de um lugar ocupado aí das pequenas vitórias, às vezes projetos que Escorpião estava esperando algum resultado, já começou a trazer frutos, tá? E aqui tá falando de brilho de reconhecimento mesmo, das pequenas vitórias aí já se empilhando na vida de Escorpião. E o Pajem de Ouros trazendo o quê? Semeie seu solo, Escorpião, continue semeando o seu solo, porque o 6,
ele é uma passagem, né? Aqui não é o final ainda, Escorpião, aqui é o resultado do reconhecimento dos seus empreendimentos, né? Do seu empenho nos seus projetos, naquilo que você está executando. São as primeiras vitórias, é você assumindo um lugar e sendo reconhecido por essa conquista. Não quer dizer que essa é a conquista final, quer dizer assim, celebre, né, esses frutos, mas continue fertilizando o seu solo, tá? Continue colocando a sua energia nos projetos novos também. Então o Escorpião tá meio que numa fase, algumas vitórias aqui, novos empreendimentos ali, e isso é bom, tá? Mas não se acomode no 6 de paus, porque ainda tem sementes que foram plantadas que começaram a dar frutos agora, começaram a dar broto, né? A gente pensa que algumas vitórias já foram alcançadas e algumas meio de processo, tá, Escorpião? Eu já colhi aqui um reconhecimento, mas também estou plantando essas novas sementes aqui, que estão começando a trazer resultados, tá bom? Vamos ver o que o baralho cigano complementa. Nossa, é isso. Olha que legal. Embaixo já vem o que? A energia da novidade, né? A gente tem aqui uma carta de plantio e aqui uma carta de colheita, uma carta de progresso, tá? A árvore fala muito de crescimento, de progresso. Então, assim, Escorpião, você não chegou ainda na reta final, você já tem um lugar que você conquistou, mas ainda há novas oportunidades que estão aí em progresso, tá? Que vão trazer novos frutos muito prósperos para Escorpião, trazendo também essa energia de novas oportunidades. Então é interessante que o Escorpião fique de olho, né? Tá empreendendo algo, já começou a ser reconhecido, legal, aproveita, surfa essa onda, mas não se esqueça que você tem outros projetos que você começou a dar frutos e esses também vão trazer novas oportunidades, tá bom, Escorpião? Então, assim, vou pedir aqui uma mensagem do oráculo da benzedeira para vocês também, para fechamento desse jogo, e vamos ver o que o oráculo traz, tá? Tá numa fase aí de movimento bem bacana, signo de Escorpião. Mensagem: verdade, cuide da sua autoestima. Isso é bem legal, tá? Essa carta ela é bem interessante, porque ela, né, ilumina, tem uma luz iluminando uma pessoa ali no meio, ó. Né? E cuidar da autoestima, cuidar de si mesmo, expande essa luz. Você tá vendo que tem aves ali ao redor da pessoa? Expande o que? O seu magnetismo pessoal, que casa com essa cigana aqui, né? O elemento feminino do baralho cigano, que fala de atratividade, magnetismo. Cuidar da sua estima, da sua autoestima, também vai trazer magnetismo pessoal para você atrair cada vez mais os resultados que você almeja, tá, Escorpião? Vou ler aqui o significado da carta 6 para ficar registrado para sua meditação, reflexão, né? Verdade, você já se olhou no espelho hoje? E ao se olhar, o que você disse? Eu faço esse exercício todos os dias e todos os dias eu repito: eu me amo, eu me cuido, eu honro minha vida, eu me respeito e eu agradeço. Convido você a fazer também, é a melhor forma de chamar a Deus em nós. Cuide-se com mais amor e carinho, seja verdadeiro e comprometido com quem você deseja ser. Blinde a sua autoestima e não permita que ninguém trate você menos do que você merece. Sua amorosidade, bondade, resiliência, altruísmo, doação e lealdade com outras pessoas são admiráveis e fazem de você uma pessoa muito especial. Mas antes de pensar em cuidar de tantas pessoas, que tal pensar um pouco mais em você e praticar tudo o que pratica com os demais, consigo mesmo? Sabe aquela instrução de voo? Máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Primeiro coloque a máscara em você e depois auxilie quem estiver ao seu lado. Então, serve para a vida, mas tem que ter verdade. Não basta se olhar no espelho e seguir achando que os outros merecem mais do que você. Olhe-se no espelho e vista-se de poder, que está aqui para brilhar, e acredite nisso verdadeiramente.
Cada pessoa que passa por nossas vidas está apenas de passagem. Somente nós seremos eternos com a nossa presença. O auto-amor, o autocuidado e a verdade com quem somos promoverá uma vida de amor, consciência e lucidez por toda a eternidade, fazendo bem para outras pessoas e principalmente para nós mesmos, tá bom, Escorpião? Essa é a mensagem de fechamento que eu tenho para você desse mês de outubro e a gente se vê em novembro. Até lá, tchau, tchau. Oi, signo de Sagitário, como que vocês estão? Vamos ver o que o oráculo traz para vocês aqui, o tarô, para essa segunda quinzena de outubro. Signo de Sagitário, segunda quinzena de outubro. Aqui tem uma carta bem energia de Sagitário, né, que fala da justiça, né? Eu digo Sagitário porque Sagitário é regido por Júpiter, que fala dessa coisa do juiz, da justiça. Bom, a gente tem uma carta de 7 de ouros, 2 de paus e a justiça. Tá? Aqui tem um potencial de análise, propostas aí que Sagitário pode estar recebendo, vir a receber. Então tem mesmo que analisar para ver o que é melhor para você. Aqui me vibra um pouco, Sagitário, assim, o que é melhor para você a longo prazo, né? Uma análise relacionada a isso que eu estou recebendo aqui dessas propostas. Qual que é a melhor para a construção do meu futuro? Qual que é a melhor opção para a construção da minha vida? Refletir e analisar antes de dar os próximos passos, tá bom, Sagitário? Porque tem já o impulso, o desejo de novos caminhos, já tá vendo algumas possibilidades diante de si, mas é importante fazer essa reflexão, porque a justiça, ela fala de merecimento, ela fala de equilíbrio, né? Então aqui também tem a mensagem assim, olha, você vai receber de acordo com o que você escolher, né? Você vai receber de acordo com o que você fizer. Então, se Sagitário almeja recompensas, tem que começar a criar quais serão os caminhos para você adquirir essas recompensas. A justiça já está falando, olha, é interessante porque toda essa frase do tarô, ela vem falando justamente desse movimento. Propostas, análise, potencial de ação, mas olhando o que casando, né, a ação com o resultado, né? Porque você vai receber, Sagitário, na justa medida, equilibrada do que você se empenhar, né? Então é um momento aí para você pensar mesmo nessa análise, porque os frutos virão, mas eles vão vir de acordo com o que é na justa medida da sua ação. Tá? Fala muito de ponderação, de usar a razão, equilibrar os fatos, tá? Aqui meio que complementa isso, ó. Antes da mudança, saiba direcionar primeiro sua força, né? Antes de você se comprometer com um caminho novo que está aberto para você, e a justiça, ela fala isso. Não adianta só escolher, você precisa se comprometer com esse caminho, você precisa se comprometer com essa escolha. E aí sim, mas não sem empenho, esforço, dedicação, aí sim as coisas mudam para Sagitário, tá bom, Sagitário? É isso. Espero que você analise e faça ótimas escolhas para sua vida, tá bom? Deixa eu ver aqui no oráculo da benzedeira uma mensagem de fechamento para esse outubro aí, para a egrégora de Sagitário. O que a gente tem de mensagem final desse mês aqui? Gratidão. Energia de gratidão. Seja grato. Sinta-se grato. Né? Aqui a leitura dessa carta, ela é muito interessante porque é esse exercício mesmo, que você tem que colocar essa energia de gratidão na sua vida, tá, Sagita? Eu vou ler para ficar aqui para tua reflexão. O significado da carta 31. Estamos acostumados a celebrar e agradecer quando algo grandioso chega até nós. Vibramos alto, o coração se enche de amor, aplaudimos e nos emocionamos. E por que não comemoramos as pequenas coisas? O simples gesto de receber uma mensagem inesperada de alguém que a gente ama, uma boa conversa com um café, ser aprovado em uma prova simples. Para Deus, tudo é um presente e tudo é grandioso. Celebrar até mesmo as pequenas coisas nos deixa mais próximos aos grandes sonhos.
Experimente vibrar com algo simples da sua rotina e logo irá perceber que é essa vibração elevada que traz para perto de você todos os milagres do seu merecimento. A gratidão gera o fluxo da abundância. No universo não existe o ver para crer, mas sim o creia e então verás. Acredite e agradeça por tudo que você já teve, tem e sonha em ter, e dessa forma, tudo o que é seu saberá o destino para chegar até você. A gratidão não é apenas uma palavra, é uma atitude. Seja grato e sinta-se grato, atraindo para si todas as riquezas de Deus. Tá bom, Sagitário? Então é isso, coloque esse potencial em ação e vejo você no mês de novembro. Até lá! Olá, signo de Capricórnio, como é que vocês estão? Vamos fazer aqui a leitura da segunda quinzena de outubro para a egrégora do signo de Capricórnio. Segunda quinzena de outubro, o que tem para os capricornianos? Momento de pausa e descanso, capricorniano. Olha, a gente tem 2 arcanos maiores na mesa e um olhar para si, hein? Ó, abriu com a morte, pajem de copas no meio e enforcado depois. O que acontece aqui, Capricórnio? Você está passando aí por uma fase de desapegos, transformações, finalizações, ciclos que estão se encerrando. E às vezes Capricórnio está com uma sensação de pressa para um recomeço, achando que vai demorar para a vida voltar para um fluxo. Mas o convite aqui, Capricórnio, é que você use essa fase, que é só uma fase, para olhar para dentro de si e iniciar um processo de autocura, autodesenvolvimento, percepção de si mesmo, valorização dos seus pontos positivos. Então tem um trabalho aqui de cura relacionado à autoestima, tá? Liberação de culpas. Trabalho bem profundo aqui. O arcano do enforcado, ele vem falando justamente dessa pausa, tá? Às vezes, aqui fala também um pouco de análise dos sacrifícios que você fez, mas que agora é a hora de você cuidar um pouquinho de si, tá? Olhar para si. Você não está preso numa situação, você não está estagnado numa situação, Capricórnio, você está numa fase em que você realmente precisa diminuir o ritmo para olhar para algumas questões de auto-reconhecimento aí muito importantes, tá? O contrário também se faz presente aqui, cuidado para não ficar olhando muito para si e o mundo ao redor tá parado esperando o seu movimento, mas no geral eu sinto mais que é uma fase de finalizações, de rompimentos, de rupturas, em que Capricórnio tem que dar uma paradinha para reconhecer os seus atributos, né? Colocar a luz ali no que tem de melhor, curar alguns aspectos, tá bom? Sem pressa, tá? Porque aqui a gente tem um desgaste da energia de Capricórnio, né? Capricórnio não entendendo por que eu não tô conseguindo atrair o que eu quero, por que eu não tô conseguindo conquistar, né? Tentando acelerar aqui, ó, o processo de mudança. Olha só, Capricórnio, cuidado com ansiedade, necessidade de fazer as coisas no seu tempo, cuidado com o controle, porque assim, você não tá com energia para continuidade agora, Capricórnio. Não tá. Você precisa entrar num processo de, primeiro, autocura. Mas aqui não é uma cura qualquer. É um olhar de novo para aquilo que precisa da sua atenção relacionado aos seus atributos pessoais. O que você precisa valorizar? Aonde você precisa organizar? Onde você precisa se amar mais, né? Ao invés de querer tocar com a força do braço só. Então, essa pausa, né, nessa segunda quinzena de outubro é uma pausa para uma regeneração pessoal, tá, Capricórnio? Não ignore isso, porque se você ignorar isso, você vai continuar fazendo uma força muito grande para remar contra a maré. Então respira e se cuida, tá bom, Capricórnio? Vamos ver o que o oráculo da benzedeira tem de mensagem de conselho final
dessa nossa leitura de hoje para signo de Capricórnio, segunda quinzena de outubro. Fartura. Tá vendo, Capricórnio? Tá vendo? A fartura, ela vem. A frase é: não tenha vergonha de merecer. Agora, para merecer, você tem que fazer esse trabalho interno aqui, ó. Reconhecer-se, reconhecer os seus valores, os seus atributos valiosos, Capricórnio. Então, não vai só na força da obstinação, tá? Tem talentos a serem valorizados aqui. Eu vou ler a mensagem da carta 33 para ficar aqui para sua reflexão, tá bom? A prosperidade está para todos nós, dinheiro também é energia. A prosperidade está ligada à espiritualidade, pois antes de ter, você precisa compreender e acessar o ser, tá, Capricórnio? Prosperidade é uma consequência dos seus gestos, dos seus pensamentos e dos seus atos. Percebe, Capricórnio, aqui a importância de olhar para si e reconhecer os seus atributos, tá? Vai por aí, vai nessa linha aí, ó. É a energia que flui através da entrega do seu servir na vida terrena. É quando você veste com honra, amor e dignidade o seu propósito de estar aqui. Então, para isso, Capricórnio, você precisa se reconhecer dentro desse propósito, né? O momento é próspero e as oportunidades estão batendo à sua porta. Conecte-se com a energia do dinheiro sem culpa, medo ou vergonha. Desassocie a imagem do dinheiro a algo negativo. Dinheiro é energia que potencializa um caráter. Quem é bom irá fazer coisas boas e quem é ruim irá fazer coisas ruins. Eu sei que você é uma pessoa incrível e com dinheiro irá fazer maravilhas. Também vai pouco a pouco perceber que a energia da prosperidade é infinita. Com doação e generosidade, você entrará no fluxo de doar e ainda mais receber. Tá bom, Capricórnio? Se cuida. Vejo você em novembro. Até lá. Signo de Aquário. Vamos ver o que temos para Aquário nessa segunda quinzena do mês de outubro. Signo de Aquário, segunda quinzena de outubro. Nossa, mais avanço impossível, hein, Aquário? A gente tem o 2 de paus, que é uma carta de decisão, escolha, inspiração, e 2 cartas de movimento. 6 de espadas, que na verdade é uma bater em retirada, e o cavaleiro de ouros, que fala do caminho, né? De um caminho mais consistente, de um caminho mais permanente, de um caminho de determinação, mas de um caminho em que aos poucos eu vou me movimentando para construir aquilo que eu almejo. O resultado ele vai vir a partir do movimento de Aquário. Então, não é um movimento rápido, embora o 6 de espadas ele seja, né, uma carta de movimento rápido, mas essa carta ela fala de retirada, né? Eu vou me retirar dos lugares inóspitos, eu vou me retirar dos lugares que não estão aproveitando bem os meus talentos, eu vou me retirar de situações onde eu não sou ouvido, onde eu não sou ouvida, onde as pessoas não dão o verdadeiro valor às minhas ideias, e não é que eu vou destruir tudo isso, não tem sentimento, aqui tem mental. Eu tô aqui e aqui eu não tô florescendo, eu não tô conseguindo dar continuidade aos projetos, então eu vou pegar todas as minhas ideias, todo o meu potencial, todas as minhas ferramentas de construção e vou levá-las para um lugar onde eu consiga edificar melhor aquilo que eu tenho em mente. Então o 2 de paus eu gosto porque ele é uma carta que ele é de inspiração. Eu tô vendo as possibilidades na minha frente, eu quero seguir um novo caminho com a bagagem que eu já tenho, mas eu tenho que fazer uma escolha, né? Eu tenho que dar o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo, Aquário? Primeiro, deixar de colocar os seus talentos aonde eles não são frutíferos, né? Primeiro, recolhe o seu potencial aonde você não está vendo as suas sementes germinarem e vá para solos mais frutíferos, mais férteis, tá bom, Aquário? Vamos complementar aqui com o baralho cigano para ver o que vem aqui mais de mensagem. Eu gosto muito dessa retirada dos 6 de espadas porque olha a postura, né? Da pessoa do navio, do barco, que navio.
né? É muito assim, eu sei para onde eu tô indo agora, eu sei de onde eu tô saindo, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei para onde eu tô indo agora. Então, é uma carta que ela não tem um peso de corte, de despedida, ela fala de redirecionamento de ideias, tá bom? E no baralho cigano nós temos o quê? Uma força, é só o complemento da frase, gente, aqui ó, o jardim, que é a semente, né, que é onde a gente floresce e cuida, a força e a prosperidade no final. Então, assim, essa energia toda sendo redirecionada para um lugar mais próspero. Então, essa frase aqui, ela é bem complementar, mas bem objetiva também, tá com uma força bem legal. É assim, aonde as suas sementes vão te trazer o resultado da prosperidade? Então, direciona essa força para esse lugar. Acabou, simples assim. Não fica perdendo tempo onde você tá vendo que não tá florescendo, tá bom, Aquário? Então, agora vamos pegar aqui uma mensagem do oráculo da benzedeira para essa segunda quinzena de outubro, para a egrégora do signo de Aquário. O que, que nós temos aí, Aquário? Gente, é incrível isso. Planejamento, ó, traçar metas. Olha isso, Aquário, isso é incrível demais. Tá bom, Aquário? Fica com essa. Vou aqui ler o sentido da carta 13 para você refletir sobre a mensagem, mas é muito isso, redirecionar sua força, seu potencial, para onde você vai ver os seus frutos germinarem, tá bom? Ó, já sei, você está cheio de sonhos, mas eles não dão jeito de se realizarem sozinhos. Você está esperando um milagre cair do céu. Quanto do seu tempo você movimenta a sua vida com tudo que você já sabe, né? Que é meio que isso aqui, ó, o saber tá aí, né? Mas você tá movimentando para onde? Tenho certeza de que você pensou e chegou à conclusão que boa parte do tempo você passa boicotando seus sonhos e até mesmo flutuando por horas nas redes sociais. Um tempo perdido. Seu sonho precisa de um princípio fundamental para se tornar realidade. Você. Os milagres acontecem, as glórias sempre vêm, mas você precisa definir, você precisa dar o primeiro passo e fazer girar a engrenagem da vida. Não procrastinar, ter disciplina e planejamento o levarão ao êxito de seus projetos. Mesmo que a sorte e a proteção caminhem ao seu lado, também é preciso ter racionalidade, equilíbrio e atitudes suficientes para entender que qualquer projeto prospera através de esforço e dedicação. De novo, cavaleiro aqui para vocês, esforço e dedicação, tá? E continuidade. Levanta, desce do sofá, desconecta das redes sociais, lápis e papel na mão para traçar suas novas metas já. Então é isso, Aquário. Aqui resumiu a frase toda, a ideia toda, segunda quinzena de outubro, ó. Se liga nessas novas perspectivas e vai para ação, beleza? Vejo você lá em novembro. Até lá. Signo de Peixes, como é que vocês estão? Vamos ver o que o tarô tem para vocês, o que os oráculos têm para vocês nessa segunda quinzena de outubro. Mensagem para Peixes, segunda quinzena de outubro. Aqui, Peixe está um pouquinho congelado, né? A gente tem dois arcanos maiores, que é o diabo, 2 de paus e o enforcado. Tá? É importante saber, Peixes, que assim, você tem o potencial de ação, mas você está um pouco inseguro por situações que podem estar te sufocando, te controlando, e é hora de inverter esse jogo, Peixes, porque o arcano do diabo o arcano, e aqui é interessante porque a mensagem de baixo, ela fala um pouco também de cuidado espiritual. Você quer mudar as coisas, Peixes? O arcano do diabo, ele fala de dinheiro, fala do mundo da materialização, mas ele fala também de coisas que nos oprimem, que nos seguram, que tentam nos manter num padrão, né? Então, Peixe está cheio de inspiração, análise, olhando o caminho, falando, opa, deixa eu escolher, deixa eu ver, quero ir, tô sentindo um gás de recomeço, vamos lá. E aí sente algumas coisas meio que prendendo, né? Aqui, Peixes, isso daqui tá mais num lugarzinho
espiritual, psicoemocional. E por que eu falo isso? Porque o oráculo cigano, o baralho cigano, está pedindo para peixe se reconectar com a força espiritual para renovar as energias. Então, assim, tem muita energia de mudança, de crescimento, bacana aí para peixes, né? Tem muita coisa nova nascendo para peixes, ó, as duas cartas que representam novidade, inclusive aqui também é uma recomendação de cuidado com gravidez para quem não quer, né? A gente fala da chegada de um bebê, né? O mito da cegonha trazendo um bebê, é isso aqui, ó. Então, para quem deseja, para quem está se planejando, o presságio tá bacana, mas é importante cuidar da parte espiritual para limpar-se de padrões que te amarram, que te prendem em situações sufocantes, né? Mas para quem não quer, é bom reforçar os cuidados aí. Do que diz respeito ao espiritual, e no geral, isso aqui está falando de coisas novas, nova fase, novas oportunidades, novos projetos, né? Mas a espiritualidade precisando lavar os caminhos aí primeiro, para essa mudança acontecer. Então, minha recomendação para peixes banhos de erva, orações, meditações, trabalhos de modo geral, de acordo com a sua crença, em que você consiga fazer um descarregamento, pedido de abertura de caminhos, né, soltando aquilo que te prende na parte espiritual. Na parte emocional, terapia, né, tratar questões aí de crenças de não merecimento, crenças limitantes, crenças familiares, né, de padrões que precisam ser quebrados, porque tá chegando o momento do novo, mas peixes precisa quebrar alguns padrões aí que amarram, que às vezes vêm externos, tá? Porque no que diz respeito à inspiração, o 2 de paus mostra que, ó, eu já quero, eu tô olhando os meus caminhos, eu quero essa ação, eu tô escolhendo, eu vou construir esse caminho, tá empolgado, mas sente que tem algo que ainda tá prendendo, tá controlando, tá conduzindo de uma forma não muito legal, tá? Então, peixes, não é hora de dançar conforme a música dos outros, é hora de dançar a sua música pessoal, tá bom? Vamos ver aqui o que o oráculo da benzedeira tem de mensagem de fechamento para peixes nessa segunda quinzena de outubro. Vamos lá, mensagem para peixes, segunda quinzena de outubro. Gente, chocada. Libertação, peixes, e o questionamento é: o que prende você? Peixes, o que prende você? Tá? Carta do diabo aqui, ó, o que prende você? Então, essa carta ela fala muito de questões emocionais, o que você precisa analisar que é de um padrão de comportamento que impede você de atingir o seu sucesso, tá bom? Eu vou ler aqui a definição da carta 12 para você refletir, porque eu quero ver essa cura acontecer em peixes. Vamos lá. Chega um tempo em que parece que tudo fica parado, estagnado. Tudo estava fluindo perfeitamente bem e para. Será que você não está precisando se libertar de algo? Nosso caminho será sempre de crescimento, expansão e evolução. Mas se algo nos prende, também nos impede de seguir em frente. 2 de paus. Tá? Faça uma avaliação da sua vida. O que está sendo construído de verdade? O que está impedindo você de alcançar seus sonhos? Pode ser um relacionamento cheio de conflitos, um negócio que não rende e só traz prejuízos, uma amizade que rodeia fofocas e intrigas. Após a avaliação, você conseguirá definir uma mudança ou até mesmo uma libertação. Seja protagonista de sua vida. Faça uma escolha saudável para você. Muitas vezes sentimos culpa e medo pela tomada de decisões, mas saiba que são nessas tomadas de decisões que Deus age sempre a favor do que será melhor para cada um de nós. Liberte-se. Então, segunda quinzena de outubro, peixes, liberte-se para você dar seguimento e abertura para as coisas novas que estão por vir para você, tá bom? Te encontro lá no mês de novembro. Até lá!